26, a partir do versículo 31. Glória a Deus. Mateus 26, 31. Hoje nós estamos num culto onde nós já vemos a providência de Deus. E nós vamos continuar vendo o trabalhar de Deus para a glória de Deus. Amém? Versículo 31 diz assim: Então Jesus lhe disse: Todos vós, essa noite, vos escandalizeis em mim. Ou em algumas traduções, todos vocês vão me abandonar. Porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, que nessa mesma noite, antes que o galho cante 3 vezes, me negarás. Disse Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Irmãos, vocês puderem abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 22. Lucas 22 é um pouco mais para frente. É porque narra a mesma situação, mas de forma diferente. Lucas, ele narra mais minuciosamente. Versículo 31 também. Lucas 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, que é Pedro, né? Eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, ou peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando se converteres, ou se arrependeres, confirma teus irmãos. Ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, Jesus dizendo: Digo-te, Pedro, que não cantará o galo hoje, antes que 3 vezes me negue que me conhece. Amém? Pode se assentar, irmãos? Glória a Deus. Eu faço uma pergunta: você se conhece? Você já parou para analisar a sua própria vida? Se você se conhece? Quando eu falo é um autoexame de nós mesmos, um autoconhecimento de nós mesmos, nós precisamos parar e avaliar quem nós somos de verdade. Porque às vezes nós passamos uma impressão do que nós não somos. Às vezes nós queremos mostrar o que realmente a gente não é. E esse texto, ou esses textos, e aqui a vida de Pedro, nos mostra claramente que Pedro quis mostrar o que ele não era. Pedro poderia ter feito um autoexame de si mesmo e ter analisado realmente quem ele era. Irmãos, hoje nós vamos trabalhar num tema: Jesus nos conhece. Jesus nos conhece. E vemos aqui que Jesus sabia que todos os discípulos iam abandonar ele, ou ia escandalizar, ou ia se ofender, quando ele fosse ferido, quando ele fosse preso. E realmente aconteceu o que Jesus falou. Realmente os discípulos abandonaram. Quando Jesus foi preso, cada um foi para o seu canto. Todos abandonaram Jesus. E Jesus falou no versículo 1, no versículo 31, quer dizer, do capítulo 26. Então Jesus diz: Todos vós essa noite vos escandalizei em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então Jesus sabia que todos iam abandonar ele. Jesus sabia que os discípulos iam se dispersar, porque estava escrito em Zacarias, que quando o pastor fosse ferido, as ovelhas iam se dispersar. Mas os discípulos mesmo não sabiam. Eles mesmos achou que não ia acontecer aquilo que Jesus falou. Irmãos, o que Jesus fala ao nosso respeito
realmente é o que nós somos. Porque Jesus, ele não precisa mudar, a palavra não precisa mudar, porque Jesus é perfeito e a palavra é perfeita. Agora eu e você precisamos de mudança para melhor. Para melhor, nós precisamos mudar cada dia mais para a glória de Deus. Nós nunca devemos achar, não, eu estou bom, eu estou no nível, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos mudar todo dia. Nós precisamos melhorar 100%. Nós precisamos melhorar em nome de Jesus. Como disse, se nós melhorar cada dia 1%, 100 dias nós já está 100%. Mas será que a gente melhora cada dia 1%? Será que a gente melhora cada dia 1%? E qual é a melhor forma, irmão? Melhor forma da gente melhorar? Primeiro, é a gente fazer uma análise de nós mesmos conforme a palavra de Deus. Às vezes Deus fala, você vai me negar. E a pessoa que nega está sendo infiel. Mas eu falo, não, eu sou fiel, eu vou até a morte. Não, Jesus, por você, eu largo de marido, se ele não quiser te servir. E se por você, eu não estou falando para abandonar ninguém. Sangue de Jesus tem poder, não entenda assim não, tá, irmão? Por você eu largo esse emprego, se for por seu nome eu largo esse emprego. Mas se for por isso, a hora que chega na hora, cadê? Aí Jesus falou, mas cadê a fidelidade que você falou? Irmãos, nós precisamos avaliar nós mesmos. E não adianta a gente querer esconder de Jesus, porque Ele nos conhece. Ele sabe se eu e você somos fiéis ou se nós não somos fiéis. Não tem como eu chegar e falar aqui para vocês, olha, eu sou um grande homem de Deus, eu sou um grande servo de Deus, eu oro, eu jejuo, eu me consagro, eu me santifico, eu me separo. Aí Jesus fala, você não faz nada disso. Não adianta eu falar... Eu estou dando só exemplo, tá, irmão? Não adianta eu falar uma coisa que eu não faço se Jesus sabe quem eu sou. Não adianta eu falar para vocês, eu sou manso, eu sou humilde, eu sou tranquilo, eu sou sossegado. Aí Jesus fala, você não é manso, você não é humilde, você não é sossegado, você não é nada disso. Então nós precisamos avaliar, irmão, e ser verdadeiro. Senhor, eu sou arrogante mesmo. Senhor, eu sou nervoso mesmo. Senhor, eu sou fofoqueiro. Eu sou fofoqueira. Senhor, tem hora que eu penso bobeira, ou penso perversidade ou maldade. Irmão, nós temos que ser sinceros, porque senão não vai ter conversão, nós vai ficar enganando nós mesmos. E a Bíblia diz que aquele que engana a si mesmo. Então Pedro achava que enganava os discípulos, enganava Jesus. Irmão, ninguém engana ninguém, nem Jesus. Pode enganar por um tempo, mas daqui a pouco já cai a capa. Não adianta a gente querer enganar, irmãos. Então vamos, eu e você, fazer um autoconhecimento da nossa vida. Vamos reconhecer, irmãos. Se a gente é ruim, vamos reconhecer, meu Deus, eu sou ruim. Eu só penso maldade. Se alguém faz o mal para mim, eu já quero fazer o mal de volta. Então a gente tem que reconhecer, tira essa maldade de mim, tira essa malignidade. Irmãos, em nome de Jesus, o erro de Adão foi não se arrepender. O erro de Caim foi não se arrepender. O erro de muitos homens da Bíblia foi não se arrepender. E eu e você temos que se arrepender dos pecados. Enquanto nós queremos encobrir uma coisa que a gente não é, vai continuar aquela ruindade, aquele pecado, aquelas coisas em nós, se tiver. Não adianta eu falar que eu sou santo se eu não sou santo. Não adianta eu falar que eu sou fiel se eu não sou fiel. Não adianta eu falar que eu amo meu irmão se eu não amo meu irmão. Não adianta eu falar que eu quero o bem do meu irmão se eu quero o mal. Não adianta eu falar que eu não sou invejoso se eu sou invejoso. Não adianta eu falar que eu não peco se eu peco. Eu tenho que reconhecer, Senhor, meu Deus, eu estou pecando mesmo. Está feio de ver a coisa. A situação está... Tem que reconhecer, eu estou na carne mesmo, Senhor. Às vezes a gente dá desculpa, não é que eu sou fraco, é que todo mundo cai, todo mundo... Não é assim não, irmão. Jesus fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele fala, vigiar para não cair em tentação. Então a gente cai porque está na carne. Porque é a carne que nos faz pecar, é a carne que nos faz errar. Então a gente tem que falar, não, Senhor, eu estou na carne mesmo. Eu estou na carne e eu preciso mudar. Senhor, tira essas carnalidades de mim, tira esses pensamentos. Senhor, meu Deus, eu estou querendo tirar minha vida, tira esse espírito de morte da minha vida. Senhor, eu não estou feliz, Senhor, a situação está feia, eu estou chorando por dentro. Eu estou dando uma de feliz, mas por dentro eu estou tudo arrebentado.
Me perdoa pela expressão, mas eu estou tudo triste, eu estou magoado, eu estou oprimido. Tem que conversar sério com Deus, irmão. Não adianta a gente falar uma coisa que a gente não é. Então avalia. Se você quiser melhor ainda, se avaliar, você vai lá em Gálatas capítulo 5. Aí você vai ver os frutos da carne lá. Ou as obras da carne, você vê inveja, contenda, adultério, prostituição, lascívia, é um monte de coisa, contenda, briga, um monte de coisa, porfia, esmulações e tudo. Aí você fala, meu Deus, será que tem isso aqui em mim? Então a gente se avalia, se tiver, o que nós temos que fazer? Senhor meu, me liberta disso, irmão. Me liberta dessa situação, tira eu dessa situação. Então Jesus falou que todos os discípulos iam abandonar ele. Mas os discípulos dizem que não iam abandonar ele. Falou, não Senhor, nós não vai negar o Senhor não. Deus falou, vocês vão me negar. Então, ou seja, não escapou nenhum. Não escapou nenhum. Não, dos 12 não escapou nenhum. Um traiu ele e os 12 depois acabou negando Jesus. Acabou cada um indo para o seu canto. Pedro ficou pior para Pedro, porque Pedro, ele se achou acima de todos. Falou, ainda que todos se escandalizem, ainda que todos, eu não te negarei, Senhor. Eu não te negarei. Irmão, é pior para nós. Nós querer ser uma coisa que não é. É pior para nós. Às vezes é melhor ficar quietinho, se Jesus falou, é melhor me corrigir. É melhor me consertar. Eu não estou com essa bola toda não. Eu não estou achando que eu sou uma coisa, mas Jesus falou que eu não sou. É melhor a gente ficar quietinho do que ficar afirmando. Não, Senhor, eu vou até o fim. Não, eu vou até... E não vai. Porque Jesus nos conhece. Olha o que diz também. Jesus sabia, além de Jesus saber que todos iam abandonar ele, Jesus sabia que Pedro ia negá-lo. Versículo 33. Mas Pedro respondendo diz, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Pedro falou. Disse Jesus, em verdade vos digo que nesta noite, Pedro, que essa é a noite que ele ia ser preso, antes que o galo cante 3 vezes, você me negarás. Pedro está falando, nego nada, Senhor. Deus falou, Pedro, ainda é essa noite, Pedro. É essa noite ainda. A noite que ele foi preso no Getsemane. É essa noite ainda você vai me negar. Pedro vai no... Jesus vai preso, vai para a casa do sumo sacerdote Caifás. Pedro vai lá no pátio. O povo começa a ver, você é um deles. Pedro, não, nem conheço. Ele começou até a perjurar em algumas palavras. Fala, não, eu não conheço, não, jurar. Eu juro que eu não conheço ele. Jesus não falou que ia negar? Negou. Irmãos, e quantas vezes, se nós não vigiarmos, no meio das pessoas, nós negamos Jesus. Nós nem falamos que conhecemos Ele. Nem falamos que Ele está conosco. E pelos nossos pecados também. Você sabia que a gente nega Jesus? Toda vez que a gente tem a oportunidade de fazer o que é certo, faz o que é errado, estamos negando Jesus. Toda vez que a gente decide o pecado e rejeita Jesus, nós estamos negando Jesus. Por isso que a gente tem que carregar a nossa cruz, negar a nós mesmos e seguir a Jesus. Você se conhece? Se você não se conhece, passa a se conhecer, porque Jesus te conhece. Jesus conhece eu e você. E olha o que aconteceu mais. Jesus sabia que Pedro precisava se converter. Irmãos, como que a gente precisa se converter em algumas coisas, irmão? Não, eu já sou convertido em tudo. Então você deveria já estar no céu e não sabe. É sério. Porque, irmãos, nós precisamos mudar. Só em nome de Jesus, nós precisamos nos converter, nos voltar para Deus a cada dia. Olha o que Jesus diz, agora está em Lucas capítulo 22, versículo 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando se converteres, ou quando se arrependeres, numas traduções, confirma teus irmãos. Jesus está falando, Pedro, você não é tudo isso. Você vai me negar. Aí Pedro, não, mais veemente aí, eu não vou te negar, Senhor, ainda que todos, eu não vou. Pedro,
quando tu se converteres, confessa a seus irmãos. Confessa. Vai ser mais bonito para você. Vai ficar melhor para vocês converter e se confessar. Irmãos, a melhor coisa que Deus faz na nossa vida é nos salvar. Mas tem outra coisa que Ele faz em nós, é nos converter. Ele nos converte a cada dia, é fazer o nosso coração se voltar para Ele. A cada dia Deus quer o nosso coração voltado para Ele. A cada dia Ele quer que tenha arrependimento no nosso coração, um coração aquebrantado e arrependido. Deus não quer que a gente peque todo dia. Isso Ele não quer de forma nenhuma, nem viva na prática do pecado. Mas Ele quer que nós continuamos com o coração convertido a Ele. Com a vida voltada para Ele. Pedro pensou que era convertido, 3 anos e meio andando com Jesus, agora eu já estou o cara. Né? Já faz tanto tempo que eu estou andando com Jesus. Já vi Jesus andando por cima da água. Eu já andei um pouquinho por cima da água. Eu já curei enfermo. Já expulsei demônio. Eu, chegado de Jesus, vi Jesus transfigurado. Eu estou com mais que convertido. Pedro estava convencido. Não convertido. E às vezes nós temos que tomar cuidado para ver se nós não estamos convencidos. Eu não peco não, o irmão lá peca, a irmã peca, mas eu não peco. Irmão, se espremer, você vai falar, meu Deus do céu, eu estou um bagaço, estou precisando de uma reciclagem, estou precisando de uma... E é isso que acontece às vezes. Irmão, eu vou me confessar para vocês. Esses dias eu parei para fazer um autoexame de mim, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso me converter. Tem coisa que eu preciso mudar. E graças a Deus que ainda dá tempo, né, irmão? Graças a Deus. Eu preciso ser mais manso. Preciso ser mais amoroso. Eu preciso me converter. Então que Deus possa converter o nosso coração, irmão. Que Deus possa nos converter a Ele. Talvez a situação sua não seja a mesma que a minha, não seja a mesma que o irmão. Mas cada um tem algo que precisa mudar. Isso é chamado de ponto de melhorias. O que precisa mudar na sua vida? Irmãos, tem coisa que a gente pensa que é Deus que vai mudar. Tem coisa que nós temos que querer mudar. Deus só vai mudar se a gente quiser mudar. Vou dar só um exemplo. Presta atenção, não leve a mal. Uma pessoa quer emagrecer. O que ela faz? Vai fazer uma dieta. Deus, eu oro para o Senhor fazer eu ficar magrinho. Então eu falo, comendo hambúrguer, comendo pizza, lanche, que vai ficar magrinho? Irmão, nós temos que fazer a nossa parte. Tem coisa, irmãos, que é para Deus, mas tem coisa que é para nós. Senhor, eu quero sustentar minha casa, meus filhos, eu quero ter um salário. Não vai trabalhar não para ver se Deus vai trabalhar no seu lugar. Tem coisa que é para a gente fazer. Senhor, infelizmente eu sou preguiçoso. Aí Deus fala no Provérbios 6, vai ter com a formiga o preguiçoso. Porque lá em Provérbios 6, fala que a formiga no verão, ela junta tudo para quando chegar no inverno não morrer e não passar necessidade. Aí a gente está com preguiça. E quer que Deus faz tudo, mas não quer fazer nada. Eu falo, larga de ser preguiçoso, faz sua parte que eu te ajudo. Esforça-te, tem bom ânimo que eu te ajudo. Irmãos, tem coisa que a gente tem que mudar. Deus, eu não estou conseguindo amar meus filhos. Eu não estou conseguindo amar meu esposo, não estou conseguindo amar minha esposa, não estou conseguindo amar meu irmão, minha irmã, eu não estou conseguindo amar meu vizinho. Senhor, está querendo crescer ódio, raiva no meu coração. Tira isso de mim. Já foi falado pela nossa irmã Fátima, os 2 grandes mandamentos, irmãos. É mandamento. Não é escolha não, é mandamento. Mandamento tem escolha, você tem que fazer. É amar a Deus e o próximo. Não vai amar a Deus e o próximo não para ver se a gente entra no céu. Não, mas eu só amo a Deus. O próximo não precisa amar o próximo. Jesus fala, se você não ama seu irmão que vê, quanto mais a Deus que você não vê. Eu não preciso amar meu irmão não. Irmão, eu já falei isso e falo de novo. Não vai ter 2 céus não. Então vamos aprender a se amar aqui, porque nós vai para o mesmo em nome de Jesus. Não vai ter 2 Nova Jerusalém não, vai ter só uma.
Então que conversa é essa de eu não gostar de um, não gostar de outro, não querer? Não, nós temos que ser um só em nome de Jesus. Apesar dos defeitos, das falhas, nós vamos melhorando. Nós vamos melhorando para a glória de Deus. E olha, então Jesus sabia que Pedro precisava se converter. Então, irmão, Jesus sabe se a gente precisa se converter ou não. Jesus conhece. E também, Jesus sabe até onde podemos ser provados. Ele sabe o tamanho da nossa fé. Onde a gente vê isso? Versículo 31 e 32. Olha isso daqui, irmãos. Do Lucas capítulo 22, versículo 31 e 38. Por que eu peguei esses dois? Porque um completa o outro. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Satanás queria dar uma peneirada em Pedro. E o trigo, ele passa por uns processos. E Jesus rogou a Deus para que a fé de Pedro não desfalecesse. Jesus conhecia a fé de Pedro, sabia até onde Pedro podia ser provado. Se Satanás vai além daquilo que Deus permitisse, Pedro não aguentava. E eu já lembro de Jó, né, meu? Deus só permite que o inimigo toque até onde Deus permite. O inimigo só toca até onde Deus permite. Olha aqui como que Deus sabe a nossa fé, até como Jesus sabe até onde a gente pode ser provado. Tem coisa que você fala assim: meu Deus, se eu estivesse passando a prova daquele irmão, eu não aguentaria. Por isso que Deus não dá essa prova para você. Se eu tivesse passado a prova de Jó, eu não aguentaria. Por isso que a prova foi para Jó, não foi para nós. Porque Jesus, se não é Jesus, irmão, perante o Pai, ele não aguenta isso aí não, Pai. Pai, se você permitir isso aí, ele não vai aguentar, ele vai desfalecer. Irmão, quantas vezes, e eu creio que Jesus tem nos livrado de prova que ele sabe que a gente não suporta. Por que você acha que Satanás não fica querendo pegar a minha vida e a sua vida? Ele fica ao derredor como um leão, procurando quem possa tragar. Mas Jesus fala assim: não deixa não, Pai. Não deixa não. Não deixa não, senão ele vai desfalecer. Senão ela vai desfalecer, senão ele não vai conseguir. Então Jesus conhece, irmão, até onde você pode ser provado. Jesus conhece o tamanho da sua fé. Ele sabe se você tem fé para estar disposto a dar o sangue por ele. Tem gente que sela o testemunho com sangue, irmão. Chega alguém, você nega Jesus e não nega, então te mata. E a pessoa não nega e morre. Mas tem gente que não tem isso, porque Jesus sabe até onde a pessoa poderia suportar. Jesus sabe até onde a gente suporta. Então, graças a Deus, irmãos, que Deus tem nos livrado. Ele sabe até onde nós podemos ser provados, e Ele conhece muito bem a minha fé e a sua fé. Agora eu faço uma pergunta: você conhece a si mesmo? Você conhece o tamanho da sua fé? Só uma autoanálise rapidinho. Quantas vezes você prometeu e não cumpriu? Quantas vezes falou: Senhor, agora eu vou orar todo dia, da 1 da tarde a 2 da tarde. Eu vou orar das 6 às 7. Está orando? Até hoje? Quantas vezes você falou: mas eu vou ser fiel, Senhor, se possível, eu vou ser fiel todos os dias no meu devocional, eu vou ler a Bíblia todo dia, Senhor, eu vou estar todos os cultos, Senhor, agora eu louvo que todo mundo vai escutar. Está fazendo? Senhor, se possível, não, eu largo tudo isso, eu renuncio, Pai, eu renuncio tudo. Renunciou. Jesus conhece a nossa fé, irmão. A melhor coisa do que falar é fazer, irmãos. A melhor coisa do que falar é fazer. Eu aprendi uma coisa. No decorrer dos anos, eu vi pessoas chegar no altar e dizer assim: eu prometo, esse ano eu vou ser melhor. Eu prometo que esse ano, eu prometo que não, eu não vou negar mais. Ele estava fazendo a mesma coisa. Então a melhor coisa que a gente ficar falando com a boca é fazer com a vida. A melhor coisa do que a gente chegar aqui na frente e se envergonhar é fazer com a vida.
Pedro, se ele tivesse ficado quieto, mas não, ele falou na frente dos 12 discípulos. Não, eu não vou negar você não, Jesus. E acabou se dando mal. Depois ficou tão triste, que queria abandonar tudo. Deus, Jesus foi tão misericordioso, que foi lá atrás dele. Se não é Jesus, irmão, misericórdia de Deus, ai de nós. Se não é misericórdia de Deus na nossa vida, ai de nós. Se não é Deus pegar você pelas mãos e falar: rapaz, eu sei da sua fé, mas eu vou te dar força. Eu vou rogar ao Pai, para que você permaneça firme. Então Jesus te conhece, Jesus me conhece. Então não dá para a gente viver uma vida de falsidade. Não adianta eu querer ser uma coisa dentro da igreja e outra coisa lá fora. Não adianta eu querer mostrar algo que eu não sou. Irmão, nós temos que ser de verdade. Porque a nossa conta não é com o ser humano, nossa conta é com Deus. É claro que eu vou prestar pela alma de cada um que está aqui. E vocês pelo que fez também com aquilo que Deus deu. Mas a nossa conta lá no dia do juízo é com o Senhor. E dele não dá para esconder. Não tem como a gente falar que é o que nós não somos. Melhor a gente ser sincero: Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso me transformar. Eu não aguento nada. Qualquer coisa eu já quero brigar, qualquer coisa eu já quero xingar. Eu estou falando até palavrão. Eu não, né? Mas só dando um exemplo. Em nome de Jesus, irmão. Eu conheço crente que a hora que está nervoso sai até a palavrão. Tem que se converter. Tem que controlar o ânimo. Tem crente que mente. Fala: não, tem que... Peraí, estou mentindo. Tem crente que fala mal do outro. E às vezes está cometendo o mesmo pecado. O mesmo erro e às vezes pior. Irmão, vamos analisar mais a nossa vida? Vamos analisar mais a nossa vida? Eu vou fazer uma análise aqui da missionária Letícia. Aí Deus fala: você já fez o seu? Analisar a vida do outro é fácil, irmão, porque nós estamos vendo de fora, nós estamos vendo. E avaliar a nossa. E avaliar a nossa vida. É igual às vezes o casal, um coloca a culpa no outro. É você, o outro é você, nunca é ele mesmo. É igual Adão, Adão coloca a culpa em Deus, coloca a culpa na Eva, e um vai colocando a culpa no outro. Ninguém fala: não, amor, você é chata, mas eu também sou. Ninguém reconhece, tem que reconhecer. Que a gente às vezes é difícil de lidar. Às vezes a gente gosta de falar, mas não gosta de ouvir. A gente tem que reconhecer tudo, irmão. Tem que falar: não, eu preciso me controlar. Eu preciso de algumas coisas mudar na minha vida. E Deus tem o poder de mudar. O que nós não podemos é ficar encobrindo o pecado. A Bíblia diz para a gente descobrir e colocar diante de Deus que Ele tem poder para nos purificar. Davi, enquanto ele cobriu e não confessou, seus ossos ficou roendo, ficou sofrendo. Mas depois que falou: Senhor, eu pequei contra o Senhor mesmo. Tem misericórdia de mim. Deus não restaurou a vida de Davi, irmão? E vamos trazer aqui para os discípulos, que nós estamos nesse contexto. Todos abandonaram. Pedro negou Jesus. Mas Jesus disse: quando eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Posso dizer algo para mim, para você? Mesmo que às vezes a gente negou Jesus, que a gente errou, e se ainda estamos errando, Deus está mostrando através dessa palavra que Ele não nos abandonou. Sabe o que Ele está mostrando? Eu estou aqui atrás de você hoje. Eu estou aqui falando com você hoje. Eu estou aqui te dando uma oportunidade hoje de ser uma nova vida, de ser uma nova pessoa, de realmente, quando se converter, confessar para os seus irmãos. E Jesus é tão maravilhoso, irmãos, que além de restaurar Pedro, além de aparecer para os discípulos, ainda Jesus confia um ministério a Pedro. Pedro, se tu me ama, apacenta minhas ovelhas. Pedro, se tu me ama, apacenta minhas ovelhas. Pedro, se tu me ama, apacenta minhas ovelhas. Irmãos, Deus, Ele nos salva, Ele nos converte e nos dá um chamado. E esse chamado é para nós exercer. Deus tem um propósito na sua vida.
Deus tem um chamado na sua vida. E Ele quer que eu e você vivemos o chamado que Ele tem para a nossa vida. Então nessa noite, não é noite de esconder, é noite de se apresentar na presença de Deus verdadeiramente. Essa noite é noite da gente se abrir para Deus, chorar na presença de Deus. Senhor, me liberta, me transforma, em nome do Senhor Jesus. Porque aí nós vamos ver Deus trabalhar na nossa vida. Nós vamos ver Deus mudar na nossa vida. Ver Deus fazer tudo o que precisa. Não vamos ficar igual aquele fariseu não, irmão. Aquele fariseu que fala, eu jejuo todas as vezes ao dia e batia no peito. Eu jejuo, eu sou o cara. Aí o outro lá, o publicano, o pecador. Ô Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sou digno nem de olhar para o Senhor. Aí o outro, eu jejuo, eu sou o cara. Eu sou tanto dia de crente, tantos anos de crente. Nossa, eu perto daquele fulano de fulano, ele não passa nem perto de mim. Eu só tenho tanta unção que eu só não subi no céu, senão o céu vai ficar cheio de glória. Irmão, tem crente que se acha mais que Deus. Não, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. O céu já está cheio de glória. E a glória é para Deus, não para nós. Nós temos é que se converter. Quem melhorar algo publicando, não, me perdoa Deus, eu não, tá feia a situação, me perdoa. Aí Deus falou, quem saiu justificado? Aquele que se humilhou, irmão. Aquele que se prostrou. Quem se humilha na presença de Deus, Deus exalta. Mas quem se exalta, Deus humilha. Amém? Para encerrar, só a conclusão. Não adianta a gente querer mostrar para Deus uma coisa que não somos. Ele nos conhece. O melhor a fazer é reconhecer verdadeiro quem nós somos e se arrepender, pedir para Deus nos mudar, nos transformar em nome de Jesus. Amém? Vamos se colocar de pé? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus que nos transforma, meu Pai, o Senhor Deus que nos liberta. Por isso que nós precisamos do Senhor. O homem sem o Senhor sozinho, ele não consegue ser limpo. Porque o Senhor já falou na sua palavra, Jesus, em João 15, que nós estamos limpos pela sua palavra. E só está limpo quem fica ligado no Senhor e aceita ser limpo, Pai. Aquele que está limpo, como diz em Apocalipse, se limpe mais. Ô Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa nos converter a Ti a cada dia, Pai. Que o Senhor possa converter o nosso coração ao Senhor. Que o Senhor possa converter a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, os nossos desejos, nossas vontades. E que o Senhor nos ajude a mortificar a nossa carne, as obras do Espírito, as obras da carne. Que o Senhor ajude nós, Pai, estar crucificado com Cristo, Senhor, e viver para o Senhor. Ajude nós, Senhor, em nome de Jesus, viver uma vida realmente de santidade e de pureza. E meu Senhor, o Senhor conhece os nossos pecados. O Senhor conhece quem nós somos. O Senhor conhece as nossas falhas. O Senhor sabe dos desejos, das vontades do nosso coração. O Senhor sabe se vivemos para o Senhor ou se não vivemos para o Senhor. O Senhor sabe se nós enganamos ou não enganamos. O Senhor sabe se nós somos verdadeiros ou não somos, Pai. Então, por favor, Senhor, tudo que precisar ser limpo em nós, de tudo que a gente precisar ser liberto, de tudo que a gente precisar ser transformado, de tudo aquilo que a gente precisar ser moldado, que o Senhor venha mudar, Senhor, nossa vida. Que o Senhor venha mudar a sua igreja, que o Senhor venha mudar o seu povo, que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor venha nos libertar, que o Senhor possa gerar um verdadeiro arrependimento no nosso coração e que verdadeiramente nós sejamos convertidos ao Senhor, que verdadeiramente nós venhamos nascer de novo, Senhor, para a glória do nome do Senhor. Pai, nós vemos o exemplo de Pedro. Pai, a primeiro momento, quando ele não era convertido, não era arrependido, ele negou o Senhor, mas depois, como diz na sua palavra, com o próprio testemunho dele, morrendo numa cruz, Senhor, o seu nome foi glorificado. Ele mostrou depois com a própria vida que ele se converteu e foi fiel. Pai, em nome de Jesus, que nós da mesma forma, Senhor, venha mostrar com a nossa vida que realmente nós somos convertidos e transformados pelo Senhor, e que o Senhor nos ajude realmente, Senhor, ser convertidos ao Senhor em nome de Jesus. Pai, nesse exato momento eu peço, converte todos nós. Converte todos nós, nos purifica de todos os nossos pecados, ajude nós a melhorar em todas as nossas falhas, Pai, e fazer o que é bom. Ajude nós a melhorar onde nós precisamos ser melhorados,
Senhor, tira a arrogância, tira a ignorância, tira a soberba, tira a impiedade, tira a maldade, tira a inveja, tira tudo que não provém do Senhor, se houver, tudo que houver na nossa vida que não provém do Senhor, tira, Pai. Ajude nós a ser manso, Pai, ajude nós a ser humilde, ajude nós a aprender do Senhor que é manso e humilde de coração, Pai. Tira de nós a obra da carne, as obras da carne, coloque em nós o fruto do Espírito, Pai, para a glória do nome do Senhor. E Pai, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Senhor, é por isso que nós precisamos de Jesus, é porque a graça nos purifica, a graça nos santifica, e é por isso que nós precisamos do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos santifica, é o Espírito Santo que nos ensina a verdade, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Deus, em nome de Jesus, através do Teu Espírito, purifica todos nós, purifica toda essa igreja, Pai, e nos ajude a ser melhor, Senhor. Ajude-nos a dar o melhor, ser o melhor para o Senhor, em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos ser transformados, Senhor, de glória em glória à imagem do Seu Filho. Que o Senhor possa nos converter, Pai, e formar em nós o caráter de Cristo, para a glória do nome do Senhor, Pai. Nós te pedimos, Deus, te agradecemos, em nome de Jesus. Irmãos, Pedro, ele negou aqui, mas depois que Jesus ressuscitou, e diz em João que ele ia glorificar Jesus com a sua morte, ele glorificou. Ele foi depois fiel até o fim. Ele foi tão fiel que ele falou: não sou digno de morrer com meu Senhor. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. E ele deu a vida por amor a Jesus. Que Deus nos ajude a ser fiel, para a glória de Deus. Amém?